Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Trânsito, e o papo de hoje é sobre a infração de trânsito por dirigir um veículo de transporte escolar com a porta aberta. Parece um detalhe, né? Mas é uma regra que protege o que a gente tem de mais valioso, as nossas crianças. Vamos mergulhar no código 77572 e entender por que ele é tão, mas tão importante. E aí, já parou para pensar o que acontece de verdade quando uma van escolar anda por aí de porta aberta? Pode parecer uma coisa boba, mas, olha, a lei não acha nem um pouco. E tem motivo para isso. O que rola se um motorista for pego nessa situação? A resposta envolve umas penalidades bem pesadas, viu? Mas o objetivo principal é um só: evitar um risco que ninguém, absolutamente ninguém, quer correr. Beleza, então vamos direto ao ponto. A gente está falando da infração da porta aberta. E para entender direitinho como funciona, a gente tem que ir na fonte, né? No Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Vamos ver o que esse tal de código 775-72 diz na prática. Olha, a regra é curta e grossa, não tem meio termo. Simples assim. Para a infração acontecer, é uma combinação de duas coisas. O veículo tem que estar andando e a porta não pode estar 100% fechada. É essa combinação que é perigosa e a lei é super clara sobre isso. Ok, a regra é essa, mas e aí? O que acontece na prática com quem ignora essa norma? É agora que a coisa fica séria. A legislação não tá para brincadeira e quando a gente vê as punições, fica bem fácil entender o porquê. Para começar, vamos falar da gravidade disso. Não é uma infraçãozinha qualquer, não. Ela é classificada como gravíssima. E o que isso quer dizer? É o nível máximo de severidade que existe no nosso Código de Trânsito. É um baita sinal vermelho dizendo que essa atitude é um risco gigante e inaceitável. E se a infração é gravíssima, já sabe, né? A pontuação é a máxima. São 7 pontos. 7, direto na CNH do motorista. Para quem trabalha dirigindo, isso é um problemão, porque deixa o motorista bem mais perto de ter a carteira suspensa. Além dos pontos, tem o que todo mundo sente no bolso, a multa. A responsabilidade é sempre do condutor, tá? E o valor, bom, é o valor de uma infração gravíssima, ou seja, uma das multas mais salgadas que a gente tem por aí. E ainda não acabou, tem mais uma coisa, uma medida administrativa que o agente aplica ali na hora, a retenção do veículo. Isso significa que o carro não pode seguir viagem enquanto o problema não for resolvido, ou seja, até a porta ser fechada direitinho, o veículo fica parado ali mesmo. Agora, muita atenção aqui porque essa parte confunde muita gente, até quem fiscaliza, sabia? O manual é super específico. Então, quando é que esse código da porta aberta não deve ser usado? Vamos esclarecer isso de uma vez por todas para não ter erro. E aqui está a primeira grande diferença. Se for um ônibus de linha, aquele coletivo urbano com a porta aberta, a infração existe sim, mas o código é outro, é o 77571. É um erro bem comum usar o código do transporte escolar nessa situação, mas está errado. E não para por aí. Para outros tipos de veículos de transporte coletivo, que não são nem escolar nem ônibus de linha, ou até para um carro de passeio com um porta-malas aberto, por exemplo, o código certo é o 5270. Isso mostra como a fiscalização precisa ser precisa, cada caso é um caso. Certo, a gente já viu que a regra é só para o transporte escolar, mas aí vem a pergunta: o que exatamente a lei considera transporte de escolares? A definição é bem mais ampla do que a gente costuma imaginar. Olha só a definição oficial, ela é bem completa, presta atenção nos pontos principais. É um serviço regular, não importa se a pessoa paga por ele ou não, e vale para o transporte de alunos desde a pré-escola até o ensino médio. Bem abrangente, né? E aqui está o pulo do gato. A lei considera que o serviço está rolando não só quando as crianças estão dentro da van. A regra vale também para o veículo vazio, sabe? Naquele trajeto de ir buscar o primeiro aluno ou voltando para a garagem depois de deixar o último. A responsabilidade do motorista é o tempo todo, durante toda a operação. Ufa, bastante detalhe, né? Então vamos juntar tudo agora. Para não ficar nenhuma dúvida, vamos fazer um resumão com os pontos mais importantes que a gente viu aqui. Então, o que a gente precisa guardar? A infração é bem objetiva. Veículo escolar andando com a porta aberta. As consequências são pesadas. Infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa e retenção do veículo. E o mais importante, a aplicação é super específica, só vale para veículos que estão em serviço de transporte escolar e isso inclui os deslocamentos para começar ou terminar o trabalho.
No final das contas, né, fica muito claro que essa regra não é só papelada. É uma ferramenta real para proteger vidas. A lei pega pesado porque o risco é enorme. E isso faz a gente pensar. A fiscalização é fundamental, claro, mas a segurança no transporte escolar é um dever de todos nós. A pergunta que fica no ar é: o que mais a gente pode fazer para garantir que nossas crianças sempre viajem com total segurança? Federais do Ensino, um papo melhor para o mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.